Toda vez que eu encontro uma mulher com muita potência, né, ocupando seu espaço com grandeza, eu penso imediatamente quais mulheres estavam anteriormente, né? Quais mulheres estavam em sua vida ou que interferiram nessa condição de estar, de saber o seu lugar no mundo. Hoje eu vou falar com uma dessas mulheres incríveis que eu conheço e que tem uma história linda para contar da mulher que ajudou em sua condição de mulher, em sua formação. Vou falar com Isabela Melim. Oi, Isabela. Oi, Flávia. É como se a gente não tivesse visto só agora, Né? mas está valendo. Olha, eu quero falar um pouquinho aqui, rapidamente, não é a sua mini bio completa, mas eu preciso primeiro dizer que a Isabela foi a primeira conselheira convidada pelo Jornal Poesia e aceitou imediatamente, e eu não tinha muita ideia naquele momento, quando eu estava convidando as pessoas, o que seria o jornal, né? Estava na minha cabeça, mas não era físico ainda. Então, e daí a Isabela vem com uma proposta de uma coluna, que é a coisa mais linda, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, além de conselheira do jornal Poesia, a Isabela Melim Borges é professora da UFSC, do Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística e do GT de História Literária da Ampol, editora-chefe da revista Texto Digital e líder do Núcleo de Pesquisa em Poesia Brasileira. Isso é um pedacinho só, eu sei, o seu currículo é maior, mas se você quiser complementar, né, seu doutora, enfim, da sua trajetória aí, antes da gente começar a falar dessa lindeza que é a coluna de Isabela Melim no Jornal Poesia, Gaveta de Liege. Acho que da introdução aí que eu dei, deu para entender sobre o que a gente vai falar, né? De uma mulher que é muito importante na vida da Isabela, e é isso que nós vamos desvendar aqui hoje. Então, primeiro quero, né, Flávia, agradecer, porque, na verdade, eu fico aqui, né, eu falei isso na minha primeira coluna, que foi a gente se encontrou, né, Flávia? A gente teve uma epifania juntas, foi uma coisa muito muito bonita, muito não querendo romantizar nada, mas eu tenho isso para mim como algo bem muito sério, sabe? E o dia que a gente se encontrou, que a gente na verdade se conheceu ou se reconheceu, né, como dizem, a gente não tinha como eu não aceitar, não tinha como eu dizer não. Imagina, jamais. Mas eu confesso para ti que foi um, e ainda é um desafio, né? Porque a gente que está dentro do meio acadêmico, tu sabe muito bem disso, tá muito acostumado a escrever textos técnicos, a escrever artigos científicos, eles têm um formato específico. Por mais que eu trabalhe com a própria literatura brasileira, né, e agora na universidade, na Unifacvest, que é onde eu também estou atuando, eu trabalho com o ensino de professores, né, trabalho no mestrado, com professores cujo foco é professores do ensino básico e do ensino superior um mestrado profissional em linguagens, tecnologias e ensino, né? Por mais que a literatura se descolhe um pouco desse lugar que eu estou atuando agora, a literatura, para mim, ela é
algo de fato sagrado. Mas era difícil eu me ver escrevendo literatura, sabe? Por mais que a gente tenha na gaveta, nas nossas gavetas, aquilo tudo que está escondidinho, está guardado, né? E quem sabe um dia, aquela coisa de quem sabe um dia eu vou publicar e tal. Mas, e aí o desafio é duplo, porque escrever algo literário e escrever com a força da Liege junto é um desafio duplo, porque eu sempre acho que eu não estou à altura de escrever sobre ela, entendeu? De escrever com ela, não é nem sobre ela, é de escrever com ela. E aí as coisas, o processo de escrita, né, é algo muito mais, como eu vou te dizer, muito mais a responsabilidade ela é muito maior do que escrever um artigo científico para ser publicado numa revista X ou para ser discutido num congresso Y, entendeu? E eu estou sempre me colocar dentro das minhas memórias e ao mesmo tempo forjar memórias que não são minhas, mas que a ficção te proporciona fazer algo. Está sendo uma experiência maravilhosa, e eu tenho que te agradecer muito. Sua coluna é uma das coisas mais emocionantes que eu já presenciei sendo criada. Eu sempre, quando eu vejo a história, né, de alguns escritores e escritoras que falam, esse livro é de várias publicações do jornal tal, entendeu? Uhum. Como que isso é possível, né? É possível, né? Porque a gente está vendo isso acontecer aqui no jornal, né? Isso é uma coisa indescritível. Para quem é editor, então, né? Porque toda vez que recebo o material, eu falo, poxa, cada vez vem uma coisa melhor. Você sabe que eu tenho, né, um ritual de iniciação, um ritual de todas as coisas que eu tenho que ler um poema, né? Hoje eu abrirei uma exceção. Por entre as cortinas brancas de renda que cobriam um janelão na sala de jantar, eu via um pequeno gramado em que Liege muitas vezes trabalhava. Era um ritual para desanuviar ou mesmo capturar a inspiração antes de começar a escrever na máquina portátil Olivetti azul marinho. Gaveta de Liege, na edição 2 do jornal número 2. Menina, esse negócio me coloca em contato com tanta coisa maravilhosa, sabe? E é muito engraçado porque quando o texto está pronto, eu não sei se tu quer perguntar sobre isso, mas eu já vou atropelar, não, sei lá. Aqui a gente não tem uma formalidade. Então, quando eu vou... quando eu te mando o texto, né, e eu mando para as minhas duas irmãs, para a Júlia e para a Joana. A Júlia conviveu mais com a avó Liege do que a Joana, porque a Joana é mais nova. Mas a Júlia, eu lembro que o primeiro texto, né, da primeira edição, ela falou que ela estava muito emocionada e que era um privilégio poder ler, né, porque a nossa avó e é o nosso modelo de mulher, né, e elas, a minha mãe também, claro, só que a relação minha, da Júlia, da Joana com a Liege é de neta, né? É muito diferente da relação de mãe, né? Então, nós sempre fomos os amores da Liege, né? E eu sou neta mais velha, então eu convivi com todo esse, com tudo aquilo que eu podia conviver com ela. Eu era aquela que acabava as aulas da escola e eu me mudava para casa dela, sabe? E aí eu entrava em férias e me mudava para casa dela. E aí a gente ficava juntas
o tempo inteiro passeando, e ela, na época que ela dirigia, né, a gente ia para fazer as compras de Natal, e, enfim, são muitas memórias maravilhosas. A gente ia para Pissarras, né, que é aquela praia aqui perto de aqui aqui no litoral norte, né? Então, são muitas, e fora as pessoas com quem eu convivi através dela, né? Que assim, eu convivi com, se eu posso dizer que eu convivi, né? Mas o Arrilaus era uma pessoa que estava sempre na casa dela. Então, eu conheci o Arrilaus de perto. Esse pessoal das artes de Joinville frequentavam muito a casa dela, porque, afinal de contas, ela era cronista e colunista social dos jornais, como eu venho contando. E então ela me levava até para jogo de baralho que ela tinha com as amigas. Eu ia e eu ficava só porque eu queria ficar ali com ela. Eu acabava me tornando amiga das amigas dela, e eu era uma adolescente, nesse momento eu era adolescente, que era quando ela me levava, e aí as minhas amigas da escola me perguntavam, tá, mas tu gosta de ficar, como é que é esse negócio, tu é uma adolescente no meio de um monte de velha, sabe? É muito louco, e hoje eu fico pensando, nossa, que privilégio, um monte de velha, né, aquela coisa, né, e para mim era um acontecimento ir para casa dela e ela me levar para os jogos de baralho, sabe? Eu conheci Sim, muitas que é o mulheres círculo incríveis. íntimo de uma mulher, entendeu? A mesa Exatamente, de baralho. Não é qualquer mulher que exatamente. senta na mesa, eu sei porque a minha avó jogava e eu sempre estava com ela também. E assim, não é jogo de baralho, não é café da tarde que você chama Não. qualquer pessoa, entende? E era assim, começava tipo 7 da noite e até 3 da madrugada, sabe? E no meio desse jogo, muitas ideias aconteciam. E conhecer essas mulheres que estavam com ela ali, para mim, foi muito importante para pensar não só como existem, né, como esses círculos de mulheres são importantes, né, que não tinha e nunca nenhum homem, mesmo que a minha avó, ela não era, ela se desquitou, né, eu falo isso na minha primeira coluna, quando a minha mãe tinha 7 anos e a minha avó nunca mais casou. Então, a minha avó era para a gente e para o trabalho. Só que nessas rodas de baralho, existiam as mulheres que eram casadas, né? Só que nunca, muito engraçado isso, nenhum homem participava dessas rodas. Nem apareciam, é muito louco isso, não apareciam. Apareciam algum filho de uma ou de outra, mas os homens com quem elas eram casadas não apareciam. É interessante isso, porque assim, que se ele vai, é ele que dá o andamento, né? E a mulher precisa de um lugar que ela também coloque a sua identidade, né? A sua impressão ali, é a sua e é no seu círculo íntimo que isso acontece entre as mulheres, né? Isso é tão valioso, né, Isabela? Eu tenho uma lista comigo, assim, desde criança, de mulheres que eu gostaria de ter conhecido. E assim, isso passa por várias mulheres, desde Joana d'Arc, mas são poucas, tá? Não tem uma lista tão enorme assim. Helena Collodi é a grande mulher que eu lamento muito de não ter conhecido, porque quando eu morava e era adolescente em Curitiba, ela estava viva, e se eu tivesse um pouco de mais liberdade, assim, de transitar na cidade, eu com certeza iria atrás dela para conhecer. Por exemplo, Maria Zambrano, Euridice Fontella, são mulheres que eu gostaria de ter tido o contato. E a Liege está na minha lista agora. Essa é uma. Porque
é tão poético essa coisa de você ser convidada para um jornal que só mulher faz e ter uma avó que trabalhou num jornal, numa época que não era o papel da mulher, não tinha tantas mulheres assim trabalhando no jornal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse dia a dia da Liege, ou dessa coisa dela mesmo, de estar no jornal, e como que você via isso. Assim. Eu ia para as redações, né? Principalmente para o Legal. jornal Extra, que era um jornal menor, e até tenho que ir atrás dos originais desse jornal. Eu já estou com um contato do dono do jornal, né? E eu espero que ele me atenda. Mas eu ia para esse jornal e eu lembro na mesa dela, antes dela entregar, porque era tudo analógico, né? Então ela tinha na mesa dela, além da máquina Olivetti azul, ela tinha lá o tamanho do jornal e como é que o texto dela ia se encaixar naquele lugar que era o dela. Então era algo assim milimetricamente pensado, de fato. E era Sim. como se ela tivesse que escrever no papel e colar aquele papel para mandar para a redação, para a edição colocar e publicar, né? Mas esses lugares, né? É, ela, ela não era uma pessoa, como é que eu vou te dizer, uma pessoa assim, ela era uma pessoa muito respeitada, né? Ela não era uma pessoa boazinha, né? Ela era uma pessoa muito respeitada. E quando ela chegava para entregar, eu lembro que assim a mesa dela tinha uma mesa, na mesa dela quando ela chegava já tinha café e tal, já eles sabiam que ela estava chegando. Ela não ia todos os dias porque esse não era o único ofício dela, né? Ela trabalhava em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, assim, aquela coisa que as mulheres estão sempre fazendo. Elas precisam estar em vários lugares e fazendo várias coisas porque só o trabalho de jornalista não ia colocar comida na mesa dela, né? Então ela tinha que fazer outras coisas. E era muito insano porque ela cobria vários eventos, né, como colunista, só que a coluna dela acabava virando uma crônica, porque ela ficcionalizava em cima daquilo que ela tinha que cobrir. Então, ela ia para vários eventos, inclusive eventos aqui em Florianópolis, né? Eu fui pesquisar coisas dela aqui, tem textos dela e ela é citada em vários jornais aqui da época, como em Jaraguá também, enfim, aqui em Santa Catarina, sobretudo no norte e aqui em Florianópolis, né? Ela era conhecida e ela tinha que cobrir e ela cobria carnavais, ela cobria todos esses eventos que movimentam a sociedade daquele lugar, e eu não ia na cobertura, porque eu era muito novinha e ela não ia, né, deixar, eu já ia para os jogos de carta, que tudo bem, Uhum. tudo ótimo, eu tinha 10 anos, né, dos 10 para frente, eu comecei a acompanhar ela nesses jogos, mas nos eventos, né, nas vernissagens eu também ia, então tudo isso ela cobria, e depois ela tinha um tempo para escrever esse texto. E aí era aquela coisa enlouquecida, e ela escrevia esse texto, e ela colava esse texto naquela grande folha que eu te falei, e levava para os jornais. No jornal A Notícia, era da mesma forma, não tinha nada digitalizado, nada digital, era tudo analógico, né? Então, pode falar. Não, e ela ser conhecida num amplo, né, num raio grande assim da onde ela estava, pensando numa época que era tudo analógico, era tudo boca em Exato. boca, era mostrar, a coisa vai caminhando muito devagarzinho, olha isso aqui, lê isso aqui, né, de mão em mão, assim, né? Hoje é E ela diferente, você e tem uma coisa consegue. que me marcou muito também, que é o fato de ela me dizia assim, ó, e a fulana me mandou esse presente aqui, ó, ela quer aparecer, quer que eu cite no texto, mas eu não vou citar. Eu vou citar
aquilo que eu acho importante e tal, e ninguém me compra, sabe? Eu lembro disso, e era um anel, e era um anel, né? E também, nossa, essa imagem, assim, era um anel com uma pedra vermelha, um anel de prata com uma pedra vermelha. Aí ela dizia assim, ela me entregou escondidinho. Não, chegou aqui em casa, já chegava um forno lá, como é que é? Enfim, ela ganhava tanto presente para que ela Para aparecer. publicasse, para aparecer, né? E aquela coisa, né? A gente sabe que Santa Catarina é um estado provinciano, né? A coluna e as crônicas ainda são estar Mas, na mas cena. olha, isso não é só aqui. Sim. Existe um status, né? Assim, você detém um lugar numa mídia, isso tem muita força, inclusive hoje, né? A gente vê isso Uhum. pelo jornal aí, pela coisa que a gente está fazendo, né? E daí como você lida com isso, que é o seu Exatamente, diferencial nesse meio, né? Essa exatamente. eu recebo muita gente que procura perguntando quanto que a gente cobra para publicar. Uhum. E daí, assim, não cobra para publicar, né? Porque passa Exato. por uma triagem, você manda, assim, uma hora, e também não podemos dizer que quando é que vai ser, porque nós não somos um jornal diário, né? Quando é um Exato. jornal diário, você vai, é uma coisa louca, mas a gente, né? Nós temos material para os próximos 10 edições, entendeu? Assim, tem muito material. E todo dia chega mais gente. Isso é uma coisa impressionante, assim. Eu não tinha ideia de quanta mulher na poesia e na literatura existe espalhada por cada cidadezinha do Brasil, assim. Hoje eu Que coisa tenho, hoje eu, maravilhosa, né? é, Nossa, que coisa maravilhosa isso. E, sobre a escrita, né? Cada vez que eu vou escrever o texto para a coluna, eu vou me encontrar com ela, sabe? Eu vou me encontrar com a Liege. Eu me encontro com a Liege. você E, sabe, Isabela, que eu penso assim, esse também é uma parte difícil, né? Porque assim, a gente recebe o texto e é um texto, é uma delícia. Assim, eu quero ver o próximo, né? E é bacana quando a gente acompanha um colunista assim, né? Começou e existe uma linha, existe uma coisa, você está ali querendo saber o próximo, né? Mas eu imagino, né? Tipo, eu me coloco na sua pele, assim, que isso revolve muita coisa, né? Sim, muita você coisa, é das pessoas que eu conheci há pouco tempo, né? Porque a gente aí vai fazer um ano que se conhece, verdade. mas que eu admiro demais, assim, né? Tudo, tua postura no mundo, a forma que você escreve, as coisas que a gente troca de ideia, né? Na questão da poesia e tal. E, e saber, né, é isso que eu falei no começo, e saber que existem mulheres, né, porque a gente não é só a gente mesmo, avulso no universo, então existe uma rede de pessoas, mulheres e homens, lógico, mas que para a gente a força da mulher, existe sempre uma mulher ou algumas mulheres muito presentes assim na nossa constituição, né? Como a gente se Uhum. ocupa no mundo assim. E eu imagino que cada escrita seja com muita emoção, assim, com muita, porque a gente entra na memória afetiva, né? E isso Exatamente. é trazer mesmo a pessoa do lado e vamos conversar, né? Eu tenho isso com as minhas avós, assim, poucas Uhum. pessoas, nem a minha família sabe, mas elas conversam comigo, às vezes em sonho, estou com muito problema, ela vem e me acalma, assim, Tão bom, né? porque você vê o quão forte é essa relação, né? Que É, a sua cabeça, né, o seu inconsciente cria a imagem daquela pessoa que você respeita né, e que falando tecnicamente, claro que não é só isso, mas assim, ela vem viva, né, conversar com você.
Isso é uma coisa, poxa, é muito forte, né? É Assim. muito forte, é muito forte, é muito forte. E aí vem o peso da responsabilidade, sabe? E o peso da emoção. Então eu tenho que escrever um texto equilibrado, né? Em Sim. que ele precisa ser forte, ele precisa ser emocionante. Aí eu tenho um dilema, né? Tem vários dilemas quando eu estou escrevendo, se eu cito ou não cito nomes de pessoas, sabe? E aí, porque é um texto público que eu tenho que tomar cuidado para não expor pessoas, né? Mesmo que essas Uhum. pessoas já tenham morrido, porque tem a memória das pessoas, mas a minha vontade é grande de colocar um monte de coisas ali, mas de Sim. vivências que eu tive, né? Então, além de ter a dificuldade de me colocar nesse texto sem ele ser piegas, porque tem momentos assim que é claro que a gente vai escrever e precisa fazer a revisão e fala assim, nossa, isso aqui está muito piegas, mas é isso, naquele momento eu estava sentindo aquilo, Uhum. porque sou eu e ela, somos nós duas que estamos ali naquele texto, né, e eu tenho saudade dela, e a saudade, ela se expressa também ali, e talvez na pieguice, sabe, Sim, e que daí eu sim. tenho que voltar e trazer um pouco mais de sobriedade, mas a minha saudade é muito grande. Sim. Mas, ó, Isabela, eu vou te falar uma coisa como amiga, tua primeiro, e como editora. Primeiro, mas não tenha dúvida que é você a pessoa para contar isso. E eu falo isso com um sorriso da Liege, eu tenho certeza que ela também acha. Porque não. Nossa, isso é muito emocionante, assim. E segundo, eu acho que com o passar do tempo, isso vai passar. Assim, não a tua emoção, eu estou falando essa reticência, essa, esse dedo, né? Esse tato para fazer, colocar isso ou aquilo. Porque, porque é a tua narrativa, né? Tudo bem que você está falando da vida de outra pessoa, mas é sua. E essa É, propriedade é sua. Então, se você deve ou não, nada é banal, né? Como se falar, isso é pega. Não, nada é banal. É, a gente. É, eu falo isso porque também escrevo, né, para o jornal, e eu escrevo sem dó nem piedade, né? Tem coisas que eu escrevo, depois eu leio e falo, nossa, isso aqui, né? Mas agora já está no mundo. Depois que publica, não tenho como voltar atrás, entendeu? entendi. Mas sempre é coisa que eu penso muito tempo antes. Então, mas nem sempre sai o texto da forma que a gente acha, porque a gente sempre quer o texto perfeito, né? Mas o que eu É, quero dizer é que não tenho dúvida que você vai cada vez mais se apropriar disso como uma coisa sua, né? uhum. Isso é muito lento, né? Isso é texto por texto, mas nós vamos falar disso ainda, de novo. E você vai me falar dessa sensação de eu sei que esse texto é meu, entendeu? Porque é a Porque é minha muito narrativa, né? exato, porque é muito louco assim. Eu quero ter um diálogo direto sempre com ela, trazer ela para o texto mas ao mesmo tempo eu não quero sobrepor a Isabela, escritora, em cima da Liege. Então eu estou sempre num dilema, né? Porque eu quero construir, talvez a evolução desse fio, dessas publicações seja de fato eu me descolar daqui a pouco né, trazendo a Liege, Sim. mas ela um pouco mais descolada da Isabela escritora, né? Ou isso Mas se transforme para uma outra coisa, né? Isso também é exato, possível. exato. Mas nesse momento agora de escrita ainda é muito importante ela pegar na minha mão, sabe? E para mim é um exercício e também é uma forma de eu estar em contato com ela de alguma forma, né?
E para mim, agora, ainda eu quero ela, assim, muito presente. As memórias ainda presentes, e são as memórias que eu tenho dela e sobre ela que me guiam nessa escrita. Pode ser que daqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas que daqui a algum tempo, essas memórias, elas vão ser muito mais ficcionais do que, de fato, memórias, se é que eu posso dizer que memórias não sejam ficcionais, né? Sim. Porque, né, se a gente for Ficção, pensar né? teoricamente, Tudo é né, ficção, daí, porque a partir do momento que a gente conta. exatamente, né, né. Mas o que eu vejo essa coluna como um presente, sabe? Como um presente para mim mesma, para os leitores e para as pessoas que eu amo e que conhecem a minha história, sabem o que é escrever a Gaveta de Liege. Sim. É um presente para o jornal também, né? Quando eu pensei a fazer um jornal só de poesia e que fale de poesia em 2 páginas e tal, mas eu tenho uma concepção de poesia muito ampla, né? Uhum. Isso é uma coisa que isso é a forma, inclusive o que eu defendo, né, como pensamento assim, e que tem esse lugar, né? Então, trazer uma poética dessa maneira e que nos coloque em contato com essas experiências, isso é muito lindo. E é um presente mesmo ter você no jornal, Isabela. Imagina, Flávia, eu Em que todos agradeço. os sentidos, né? Nossa, para mim, Flávia, para mim é algo assim, como eu já tinha te dito, né, eu nunca imaginei que nessa altura do campeonato, eu fosse estar fazendo isso que eu estou fazendo contigo, com o Jornal Poesia. Isso, para mim, o presente pode ter certeza que o presente para mim acho que é maior do que para ti. Será? Porque é aquela coisa, né? A gente está sempre dentro de um turbilhão. Está sempre dentro daquela coisa da alta produção, temos que produzir, temos que fazer, temos que tal, e ainda tem, no meu caso, tem os filhos, tem que olhar a casa, tem que cuidar, não que eles sejam pequenos, mas eu tenho que estar num ponto de observação, né? Aquele lugar que é como se eu estivesse em cima de um muro observando os dois lados da minha vida, se é que eu posso dizer que são dois lados, né? E tem a vida profissional, tem tudo isso, de repente, aparece o jornal Poesia para me colocar, para me dar paz, sabe? Ele é como se ele viesse e falasse assim, calma, Isabela. E é dessa forma que eu sinto participar do jornal Poesia, é eu me colocando em contato com as minhas emoções que eu não tenho tempo para me colocar durante o meu dia a dia. E eu acho, e esse lugar que ele me coloca é um lugar de carinho, é um lugar de afeto, é um lugar, é como se eu fosse, é como se eu me olhasse e percebesse que eu que eu percebesse que eu preciso, como é que eu vou dizer isso? Que eu preciso me acalmar, sabe? Que eu preciso um lugar de serenidade, é isso. E o jornal Poesia, escrever essa coluna, participar disso tudo, é assim que eu sinto. Isso é muito lindo, porque isso é poesia pura, né, Isabela? Assim, a poesia, ela está no mundo e a gente acessa esse mundo real, né, da poesia. Para mim é isso, assim. E isso é assim para mim também. Eu estou aqui agora, a minha vida está insana mesmo. Assim. Eu estou fazendo tanta coisa, agora com o evento do Mulherio e tal,
que às vezes eu fico pensando, meu Deus, Flávio, por que você maltrata seu corpo dessa forma, né? Porque a gente é muita coisa, assim. E daí, quando eu estou aqui e quando eu estou em contato direto com a poesia, né? E o jornal me dá também esse contato, Sim. meu coração bate na minha velocidade, porque quando eu estou tentando cumprir coisas no mundo, meu coração tenta bater na velocidade do mundo, né? E quando eu estou assim centrada na poesia, daí é o meu normal, e isso me dá uma serenidade também, Isabela, assim, me dá uma calma. E se isso é bom para você, eu acho que esse é a energia que a gente quer nessa constituição dessa história do jornal, né? A É, gente é muito lindo isso que está acontecendo, sabe? A gente está deixando uma marca assim que eu nem imaginaria quando o ano passado, quando eu falei contigo, que ia tomar essa proporção tão rápida, né? né? Mas, Não, não mas tinha... é que mas é que aí eu sou obrigada a rasgar um pouco de seda para ti, entendeu? Porque você, Flávia, faz acontecer o negócio. Você a sua competência e a sua liderança, elas são extremamente importantes para que esse jornal, para isso que esse jornal já se tornou e para aquilo que ele ainda vai se tornar, que a gente nem sabe direito o que vai ser, mas eu tenho certeza de que existe um lugar muito importante para esse jornal nas vidas de várias mulheres e mais e sempre, sabe? E isso claro que faz parte, né, a produção de várias mulheres que estão ali dentro daquele jornal, e é claro que eu me incluo nisso, mas a pessoa que faz esse mundo girar é você, e com a tua competência, com a tua sensibilidade, e isso é inquestionável. Não tem, não tem como dizer que esse jornal existe sem a Flávia. A Flávia é o jornal, sabe? Então, eu só posso agradecer muito pela grande oportunidade que tu me deu de me colocar, de fazer parte do jornal, mas, sobretudo, de me colocar em contato comigo mesma. E isso não é aquela coisa, não tem preço isso, sabe? É isso, obrigada. Tão lindo isso que você falou. É porque todo mundo vê as flores, mas ninguém vê as covas que cavamos, as caminhas lá, e a mão suja de terra, na hora de colocar a semente, né? É Porque a verdade. hora que a flor está crescida e é cheirosa e é linda, é muito lindo. Mas antes disso, a gente suja a mão de terra, né? Essa é a verdade. O Né? jardim É é verdade. cuidado, É, cuidar de um jardim cuidado constante, né, Isabela? Assim, é. rega, é tudo, assim, é muito olhar, assim, bacana. Ah, você quer falar mais alguma coisa para a gente nos despedir, Olha, assim? Sabe eu só que, quero. por mim, a gente fica o dia inteiro. Olha, querida, eu, eu só quero dizer que te agradecer de novo, né, essa oportunidade, né, Flávia? E eu espero dar o meu melhor sempre nessa coluna, já que é um grande presente que eu recebi de ti, e eu tenho que fazer jus a esse presente. E eu só tenho que agradecer muito, 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 e tu sabe que tu pode contar comigo, não só para a coluna, e quero deixar isso aqui público, mas para eu estou de mão dada contigo para a gente fazer grandes coisas. Eu sei disso, Isabela. E é tão bom ter uma mulher como você do lado. Sabe, dá uma força na gente também, porque as fotos às vezes dão uma cansada, entendeu? Né? Olha, eu te agradeço imensamente por todo esse carinho, pela nossa amizade, por você ter topado né, colocar o seu nome junto com a gente no jornal, antes mesmo dele existir, sem titubear, né? Você foi decisivo, assim, já criou a coluna e já tudo. Isso é muito lindo.
para quem está nos vendo, eu convido a seguir o nosso canal e que vá lá no Instagram também, dar uma espiadinha do que a gente tem feito, né? E entre no nosso site, enfim, tem tanta coisa acontecendo, mas sempre com o olhar para a poesia e pela poesia, por isso que a gente está aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Fábio.